O que é que acontece quando o peso de uma única má decisão acaba por definir uma vida inteira? É exatamente isso que vamos ver hoje. Vamos mergulhar fundo na canção Falso Consuelo para tentar entender a história de um homem que é basicamente assombrado pelo passado e que, de uma forma estranha, acaba por encontrar refúgio na sua própria dor. E olhem, logo de cara, a canção já nos joga no meio da escuridão. A imagem é esta: uma figura solitária a caminhar pela noite. E o mais forte é que a identidade dela não é um nome, não. A identidade dela são os fardos que a carrega. Então, toda a narrativa, toda a canção, gira em torno dessa figura, desse protagonista. O que vamos tentar perceber aqui é exatamente como a identidade dele é construída. Ou melhor, desconstruída, pelo peso desse passado. É como se fosse uma coleção de momentos que o assombram a cada passo que ele dá. Ok, então vamos ver isto mais de perto. A letra é muito específica sobre o que são esses fardos. Não é uma dor assim abstrata, sabe? É bem concreto. É o arrependimento de uma escolha específica, são os amores que se foram, os sonhos que se quebraram, e cada um desses fardos, pensem bem, é como um tijolo a mais no muro de isolamento que ele construiu à sua volta. E o mais interessante disso tudo é que toda essa dor, todo esse peso, tem uma origem muito clara. Não é aleatório. Tudo vem de uma única escolha, um único momento. Um momento numa encruzilhada. Essa é a frase que, no fundo, define todo o conflito da canção. A escolha foi feita, ponto final. E o resultado? Bem, o resultado é uma vida inteira de amargura. É aquele olhar constante para trás, vendo apenas o fantasma do que poderia ter sido. E esta imagem aqui ilustra o dilema de uma forma perfeita, não é? O caminho que ele não seguiu, o caminho certo, é agora uma total incógnita, uma possibilidade que se perdeu no tempo. Mas o caminho que ele escolheu, esse é uma certeza. Uma certeza sombria, bem concreta, toda ela pavimentada com arrependimento e amargura. E como é que se vive com uma certeza tão esmagadora como essa? Muitas vezes, a única saída que parece existir é a fuga. E é exatamente aqui que a narrativa nos apresenta o método de escape dele, que dá nome à canção, o tema central do Falso Consolo. Aqui está, para mim, o coração da tragédia. O título da canção não é por acaso, claro. Falso consolo. É exatamente isso que ele procura. Não é um consolo real, é uma miragem. Uma ilusão de alívio que, no fim das contas, só serve para aprofundar ainda mais a ferida. Neste verso, a motivação dele é revelada de uma forma muito crua, muito honesta. Reparem, não é uma busca por felicidade de verdade. É o puro desespero por encontrar qualquer coisa que pareça consolo. Nem que seja só por um instante, só uma ilusão passageira. E o efeito desse falso consolo é descrito de uma forma muito poderosa, como um abraço. Pensem nisso. Um abraço que traz consigo uma espécie de bênção temporária, a do esquecimento. Um alívio, mesmo que muito breve, da sua própria realidade. Só que, claro, este ciclo vicioso de arrependimento e fuga tem uma consequência. E é uma consequência profunda. Talvez seja mesmo a mais trágica de todas. A perda completa da sua própria identidade. E a canção, de forma muito inteligente, leva-nos a fazer esta pergunta fundamental. Depois de tanto tempo a fugir de si mesmo, o que é que sobra? O que resta quando ele finalmente se encara no espelho? A resposta é tão simples quanto devastadora. Ele vê um estranho. É isso. Ele já não se reconhece. Aquela pessoa que ele um dia foi, ficou perdida para sempre, alguns lá atrás, naquele caminho errado que ele escolheu. Mas, porque é um estranho? Porque o reflexo que ele vê no espelho já não é o do seu verdadeiro eu. É uma imagem completamente deformada, uma imagem que foi moldada, torcida, quebrada pelo sofrimento constante. E agora estamos a chegar ao fim da canção. E é importante dizer, não esperem um final com esperança ou redenção, não é o caso. Em vez disso, o que temos é uma resolução, bem, inquietante e ambígua. Uma resolução onde a paz é encontrada num lugar totalmente inesperado. Isto é mesmo crucial. Não há nenhuma reviravolta feliz aqui. A história não aponta para a cura, para a superação. Pelo contrário, aponta para uma aceitação final e sombria. E aqui encontramos o grande paradoxo no final desta história.
A paz que ele encontra não vem de superar a dor, mas sim de se render completamente a ela. É uma paz muito estranha, quase doentia, aquela paz que se encontra no fundo do poço. E esta, no fundo, é a lógica final do protagonista. Pensem bem. Se a realidade é a fonte de toda a dor, então a única maneira de ter paz é desligar a realidade. A ilusão passa a ser o seu único e último refúgio. E é assim que a canção nos deixa, com esta pergunta a pairar no ar. Aquilo que a letra descreve como paz, será que é mesmo paz? Ou será que é apenas o silêncio que vem depois da rendição total, o abandono da luta? É uma pergunta que fica a ecoar muito depois de a música acabar,